Boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar aqui para nós conversarmos um pouco hoje, sobre o que a doutrina espírita traz para a gente, desvendando, a moral que o Cristo deixou para a gente. Eu agradeço a oportunidade de novamente estar aqui. E hoje o nosso estudo, hoje nós vamos falar sobre uma parábola, que é a parábola dos trabalhadores da última hora. Tá? Essa parábola, ela teve dentro do Evangelho segundo o Espiritismo um capítulo próprio, que trata dela. Jesus veio, ele trouxe para a gente, dentre as formas de ensino que ele usou as parábolas, que é uma linguagem, de certa forma, metafórica, que ele faz uma alusão a um ensinamento que é sempre atemporal e é sempre universal, ele serve em qualquer tempo para a gente e em qualquer lugar. Só que nem todos tinham a capacidade de compreendê-lo. Então ele trouxe isso, e a doutrina espírita vem descortinando essas parábolas, esses ensinamentos, que à medida que o pensamento humano vai evoluindo, a gente vai compreendendo melhor isso, e fazer disso uma ferramenta de transformação, A gente tem que usar esses ensinamentos para que a gente cresça espiritualmente falando. E as parábolas, ela contém um grande ensino moral, e que, se a gente for ver bem, ela se aplicou tanto na época de Jesus, quanto se aplica para a gente, e vai servir para todo sempre, para toda a humanidade, até que consigamos atingir um patamar tal que a gente já consiga internalizar, consiga vivenciar de verdade o Evangelho de Jesus, e aí, simultaneamente, não vamos ter mais a necessidade de nos encarnarmos. Então, enquanto a gente não consegue compreender a verdadeira moral dentro dos ensinamentos do Cristo, a gente vai nesse movimento de encarna, reencarna, até que a gente consiga atingir essa evolução. Eu vou ler a parábola, tal como ela está no Evangelho segundo o Espiritismo, está no capítulo 20, ele diz aqui: Jesus dizia: o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagariam 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo à 3ª hora do dia, e vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes: ide também vós outros para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. E eles foram. Saiu novamente à hora 6ª e à hora 9ª do dia, e fez o mesmo. Saindo mais uma vez à hora 1/10, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Disseram eles: é que ninguém nos assalariou. Ele então lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava de seus negócios: chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Aproximando-se então os que só à 1/10 hora haviam chegado, receberam 1 denário cada um. Vindo a seu turno, os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, julgaram que iam receber mais, porém, receberam apenas 1 denário cada um. Recebendo, queixaram-se ao pai de família, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, e lhes dás tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia e do calor. Você quer falar comigo? Pode pegar. Mas, respondendo, disse o dono da vinha a um deles: meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionastes comigo receber 1 denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que quero? Tens mau olho, porque sou bom? Assim serão os primeiros, serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos.
Desculpa, eu vou refazer essa frase. Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Então, se a gente pegar de forma literal, né, o que Jesus trouxe aqui para a gente, nessa parábola, o que a gente vai entender? Que houve aqui uma injustiça, né? Nós que ainda temos, dentro da nossa tradição, uma visão muito distorcida do que é o trabalho, né? A maioria de nós ainda vê o trabalho como um castigo, eu tenho que trabalhar, eu preciso trabalhar, né? Aí a gente vê isso aqui, o camarada sai e começa a trabalhar às 7 horas da manhã, e o fim do dia deles era perto das 6 horas da tarde, vai receber a mesma coisa que aquele que chega às 5 horas da tarde, trabalha só até às 6. E esse que chegou por último ainda recebe primeiro, né? Então, se a gente for ver de forma literal, aqui a gente não consegue ver uma coerência, uma justiça dentro do pensamento de Jesus. Mas tem alguns conceitos dentro dessa parábola que a gente precisa entender, né? O primeiro, que eu acho que fica mais óbvio, né, é que o pai de família tem a representação em Deus, né? Esse pai de família que sai em busca de trabalhadores para a sua vinha é Deus. É Ele quem oferece o campo para trabalho para todos aqueles trabalhadores, né? Então, a gente já vê do pai de família como Deus. A vinha, eu coloquei aqui seara do Cristo, né, que com alusão à plantação de vinha, né? A vinha é o planeta, é o nosso orbe, é o nosso espaço que nós temos para trabalhar, onde nós temos a oportunidade para desenvolver aquilo que nós viemos cumprir aqui na Terra, que é a nossa evolução espiritual. A gente reencarna, a gente precisa do planeta, a gente precisa necessariamente da matéria para crescimento, né? Um dos grandes problemas nossos hoje é que a gente confunde, a gente não consegue buscar um equilíbrio entre o que é espiritual e o que é material. Então a gente acaba se prendendo muito à matéria, a gente se esquece que é espírito, né? E não consegue desenvolver aquele trabalho, aquela evolução espiritual que nós viemos para cumprir. Precisamos da matéria para aprendermos a nos desapegar dela. Então esse é um processo que a gente tem que vivenciar. O salário é o reino de Deus, é a felicidade, é uma coisa íntima, é uma coisa pessoal. Cada um conquista o seu. E aí, quando a gente vê que cada um recebeu um denário, aquele que chegou na primeira hora e aquele que chegou na 1/10 hora, todos recebem a mesma coisa, né? Porque, como é uma realização íntima, né, essa formação do reino de Deus dentro da gente, cada um tem o seu. E é um só. Não tem como eu construir 2 reinos de Deus dentro de mim. Essa felicidade, ela é ampla, ela é bem mais abrangente no plano espiritual, mas é uma só. Então não tem como a gente receber, na alusão, um denário com o reino de Deus, receber 2 ao mesmo tempo. Então o pagamento é o mesmo para todos eles, tanto para quem chegou primeiro quanto para quem chegou por último, né? Não tem como acumular isso, né? Não é bônus hora, né? Não tem como acumular. E o trabalhador somos nós, né? Cada trabalhador da vinha do Cristo, da seara do Pai, nós somos os trabalhadores. E ali eu coloquei em que momento estamos situados, para a gente pensar um pouquinho, em que hora nós fomos recrutados para esse trabalho. Nós somos aquele que foi na primeira hora, ou fomos aquele que fomos na 1/10 hora? E esse trabalho, que é a nossa evolução espiritual, o nosso crescimento, onde é que nós estamos inseridos nisso? Nós estamos realmente trabalhando para esse crescimento? Realmente nós estamos querendo ir para a vinha, trabalhar na vinha? Porque oportunidades nós temos muitas, né? Nós temos muitas oportunidades. Mas a gente leu no estudo de hoje, do Pão Nosso, sobre convenções, né? A gente ainda troca algumas coisas, a gente, por bagatelas, conforme chama Emmanuel, né? Nesse texto, está no livro Pão Nosso, por bagatelas a gente perde a oportunidade de praticar esse bem, de fazer esse trabalho de evolução espiritual.
Nós ainda estamos muito presos à matéria, muito presos à convenção, e aí a pergunta é se nós realmente queremos fazer isso. Se nós somos espíritas, se nós somos cristãos, só aqui dentro da casa espírita, ou se nós somos cristãos em tudo enquanto é ambiente onde nós vivemos, com a família, com o vizinho, no trabalho, né? Eu costumo dizer que aqui dentro da casa é muito fácil ser espírita. Aqui é muito abraço, muito beijo, muita gentileza, né? E lá fora, no trânsito, no ônibus lotado, no trabalho, será que nós estamos realmente trabalhando nessa vinha? Será que a gente está fazendo esse movimento de partir em direção a essa evolução, a esse crescimento? Essa é uma reflexão para a gente fazer. E aí, a justificativa daqueles trabalhadores que vão na última hora, na 1/10 e na primeira, está justamente nessa disposição para o trabalho. Né? Nessa disposição. Existem certos profissionais que levam um dia inteiro para fazer determinada coisa. Mas existem outros que fazem num tempo muito menor. Existem aqueles trabalhadores da vinha do Cristo que se preparam para isso e que estão dispostos a trabalhar e que, no entanto, conforme diz no Evangelho segundo o Espiritismo, eles simplesmente não foram assalariados ainda. Então, mas eles estavam dispostos a trabalhar, estavam preparados para isso, né? Então, da mesma forma nós, se a gente quiser fazer esse trabalho, nós temos que nos preparar. Então, não basta você chegar na vinha, 7 horas da manhã, com preguiça, sem disposição para o trabalho, fazendo trabalho com má vontade. Você não vai ter o mesmo desempenho que aquele trabalhador da última hora que chegou e desenvolveu o trabalho dele de forma adequada, né? E assim, os espíritos que trabalharam na codificação, eles disseram que nós, os espíritas, somos esses trabalhadores da última hora. Então, isso traz uma responsabilidade muito grande para a gente, nesse sentido, porque nós já temos uma compreensão do que devemos fazer, né? E aí eu repito, aí se perguntar se realmente a gente está fazendo o que devia fazer. Né? Nós temos aqui na casa os grupos de estudos que funcionam simultâneos com o trabalho de desobsessão, aí embaixo. Então nós temos, e nós estamos estudando agora o livro O Pão Nosso, psicografado pelo Chico, né, ditado por Emmanuel. E no estudo da semana passada, nós lemos o capítulo 29, que chama A Vinha, justamente aquele ali. E aí eu vou pegar esse gancho de Emmanuel para a gente falar sobre essa vinha, né, onde nós estamos nos propondo a trabalhar, ou pelo menos para onde nós somos convocados a exercer esse trabalho. Tá? Emmanuel, achei. O texto é pequeno, tá, gente? Eu vou ler todo o texto, porque esses textos têm que ser na íntegra, porque tem alguns elementos que são muito importantes. Se falar de cabeça, a gente perde alguma coisa. É uma parte do Evangelho de Marcos, está no capítulo 20, versículo 7. Em Mateus. E Mateus disse: E disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Aí Emmanuel começa: Ninguém poderá pensar numa terra cheia de beleza e possibilidades, mas vogando ao léu na imensidão universal. O planeta não é um barco desgovernado. As coletividades humanas costumam cair em desordem, mas as leis que presidem aos destinos da casa terrestre se expressam com absoluta harmonia. Esta verificação nos ajuda a compreender que a terra é a vinha de Jesus. Aí vemos-lo trabalhando desde a aurora dos séculos, e aí assistimos à transformação das criaturas, que, de experiência a experiência, se lhe integram no divino amor. A formosa parábola dos servidores envolve conceitos profundos. Em essência, designa o local dos serviços humanos e refere-se ao volume de obrigações
que os aprendizes receberam do mestre. Por enquanto, os homens guardam a ilusão de que o orbe pode ser tablado de hegemonias raciais ou políticas, mas perceberão em tempo o clamoroso engano, porque todos os filhos da razão, corporificados na crosta terrestre, trazem consigo a tarefa de contribuir para que se efetue um padrão de vida mais elevado no recanto em que agem transitoriamente. Onde quer que estejas, recordas que te encontras na vinha do Cristo. Vives sitiados pela dificuldade, pelo infortúnio, trabalha para o bem geral mesmo assim, porque o Senhor concedeu a cada cooperador um material conveniente e justo. Então, eu pensei algumas partes desse texto de Emmanuel, porque a visão que eu tive na leitura desse texto aqui diz respeito à evolução da humanidade terrestre como coletividade. Tá? Porque nós não evoluímos sozinhos, nós temos nosso crescimento individual, e isso somado a cada um que nos cerca, nós promovemos o crescimento coletivo. Tanto o planeta, enquanto matéria, enquanto orbe terrestre, enquanto matéria mesmo, né? Ele também tem o seu desenvolvimento. E a humanidade terrestre tem o seu desenvolvimento coletivo também. E aí, Emmanuel fala que a vinha de Jesus, a Terra é a vinha de Jesus. Aí vemos trabalhando desde a aurora dos séculos, e aí assistimos à transformação das criaturas que, de experiência a experiência, se lhe integram no divino amor. Então, essas reencarnações, essas nossas idas e vindas, né? A gente morre, desencarna, reencarna, essas idas, essas experiências promovem o nosso crescimento. E aí nós temos as duas opções para crescimento, ou pela dor, enquanto nós insistimos em negligenciar as leis de Deus, porque quanto mais nos afastamos das leis de Deus, mais a gente sofre, né? Então a gente tem essa forma de crescimento, a dor como aguilhão, né? Para nosso crescimento, e tem o amor também. O amor, a caridade, a fraternidade, esses são elementos que nos ajudam a crescer. E aí, quando ele fala que Jesus, desde a aurora dos séculos, vem assistindo a transformação, porque Jesus participou da constituição do planeta Terra. Ele participou, ele é um dos formadores da matéria, da Terra, né? Com a manipulação de fluido, enfim. Desde essa época, desde o surgimento da primeira vida, como nós a conhecemos em matéria, né? No planeta, ele sempre esteve. E ele sempre acompanhou essa evolução da humanidade. E Jesus sabe muito bem que no nível de pureza que ele tem, que ele é o espírito puro, né? Ele sabe que todos nós vamos conseguir chegar no ponto que ele está. Então, ele não, apesar de tudo que fizemos com ele há cerca de 2000 anos atrás, não existe nele aquele sentimento que são inerentes à nossa inferioridade espiritual, que é de raiva, de ressentimento, de ódio. Ele não tem nada disso. E ele mostrou para a gente o que é o verdadeiro amor, o que é o verdadeiro perdão, justamente nisso aí. É claro que ninguém aqui está no nível do Cristo, né? Mas já serve de consolo a gente saber que vamos alcançar o nível que ele está hoje, né? Aí a questão é em quanto tempo a gente vai fazer isso, né? Eu nem ouso imaginar em quanto tempo eu vou chegar, mas eu vou chegar, essa é uma garantia. Eu vou chegar no nível que Jesus tem. Essa experiência que eu vivo aqui a cada encarnação é o que vai me levar em direção a Ele. E aí, quando eu falo em evolução coletiva, Emmanuel chama atenção ali, onde quer que esteja, recorda que encontras na vinha do Cristo. Trabalha para o bem geral, porque o Senhor concedeu a cada cooperador um material conveniente. Então, o trabalhar para o bem geral é você trabalhar para o próximo, né? Assistimos uma palestra aqui hoje cedo, onde o Marcelo falou da parábola do bom samaritano, e ele falou uma coisa que eu fiquei pensando muito,
Porque quando a gente consegue colocar o nosso coração na miséria do próximo, no sofrimento do próximo, a gente se abre para a espiritualidade para receber ajuda para as nossas misérias. E num plano geral, todos nós temos a nossa miséria, que a humanidade terrestre está num nível muito semelhante. Não tem aqui ninguém muito melhor e muito pior. Nós estamos já galgando o planeta de regeneração, mas esse é um processo demorado, e aqueles ainda que insistem nesse embrutecimento, aqueles espíritos mais voltados ao mal, já estão reencarnando em outros orbes. Então, o nível evolutivo, o nível espiritual da humanidade terrestre é bem parecido. Então, eu tenho que exercitar a verdadeira caridade, colocar o meu coração na miséria do próximo, e não fazendo uma troca, tá, gente? Olha, eu vou me colocar no sofrimento do meu irmão ali, mas, cuida do meu. Se você propõe essa barganha, automaticamente você já perdeu o mérito daquilo que você fez. É fazer o bem pelo bem. Fazer o bem com altruísmo mesmo, com desinteresse. Aí sim, você automaticamente, a sua dor vai diminuir. E você consegue, através do sofrimento do outro, desenvolver a resignação, desenvolver a capacidade para enfrentar essas dificuldades. Então, esse sentimento de caridade, a gente tem que ter com todo mundo. Eu sou responsável por tudo que acontece ao meu redor. Eu sou responsável pelo sofrimento do outro. Tem uma fábula corporativa que eu conheço já de algum tempo. Outro dia mandaram um vídeo para mim pelo WhatsApp com ela, dita pelo Padre Zezinho até. Eu achei muito interessante, eu acho até que cabe aqui para a gente. Tinha uma fazenda, numa fazenda, um rato observava pelo buraco na parede, o fazendeiro e a mulher dele tirando alguma coisa de dentro de um pacote. Ele fica curioso, imaginando que talvez fosse uma comida, que fosse alguma coisa assim, né? E quando, para sua surpresa, para seu susto, era uma ratoeira. E o rato ficou desesperado, né? E saiu correndo pela fazenda. O primeiro que ele encontrou foi a galinha. Virou para a galinha e disse: tem uma ratoeira na casa. Aí a galinha olhou para ele e falou assim: olha, senhor rato, eu posso até entender que isso seja um problema para você, mas para mim ninguém vai montar uma ratoeira no galinheiro. Eu sinto muito, não posso fazer nada não. O rato continuou correndo. Aí chegou no chiqueiro, falou com o porco: olha, tem uma ratoeira na casa, tem uma ratoeira na casa. E o porco virou para ele e disse: olha, não vejo problema nisso para mim. O que eu posso fazer é rezar. E eu vou me lembrar do Senhor nas minhas orações. E o rato continuou correndo. Aí chegou na vaca, virou para a vaca e disse: tem uma ratoeira na casa. A vaca olhou para ele e disse: olha para o meu tamanho, você acha que eu vou ter algum problema com uma ratoeira? Aí o rato, desolado, voltou para casa para encarar a sua ratoeira, né? Durante a noite, a ratoeira desarmou, fez aquele barulho típico, né? Aqueles estalos. A mulher do fazendeiro foi ver o que a ratoeira havia pego, e no escuro ela não viu o que era uma cobra que a ratoeira pegou pela ponta do rabo, ou da cauda, e nisso a cobra picou a mulher do fazendeiro. E aí foi aquele negócio: o fazendeiro leva a mulher para o médico, vai cuidar dela e tal. A mulher medicada volta para casa, mas ainda passando mal pela picada, com febre, aquele negócio tudo. E aí vamos fazer uma canja de galinha para a mulher doente. E qual é o ingrediente da canja? A galinha. Mataram a galinha. E a mulher ficou muito tempo doente, durante muito tempo. O Padre Zezinho contando isso é ótimo, vocês vão adorar. Mas a mulher doente muito tempo, muitas pessoas indo visitá-la, mataram o porco para servir para as pessoas que iam visitar a mulher do fazendeiro. A mulher morreu. Aí foi todo mundo ao mesmo tempo para o velório da mulher. A vaca. Mataram a vaca para fazer comida para todo aquele pessoal que foi para o velório, para o enterro dela. Então, aí quando eu vi isso, lendo esses textos aqui, eu falei: gente, encaixa direitinho.
Se alguém chegar para você e disser que tem uma ratoeira na casa, você tem que parar para ouvir. E aí, se a gente colocar a ratoeira como sofrimento, você tem que ouvir. Porque aquele que sofre, que está precisando de você, você é responsável por ele também. E aí, como eu disse, de experiência em experiência, a gente vem no mundo, né? Encarna, desencarna. Esse que está sofrendo ao nosso lado, que eu estou ignorando o sofrimento dele, fingindo não ver, pode ter sido um ente querido meu, que eu estou negando ajuda para ele. Pode ser um desafeto meu com quem eu tenho a oportunidade de me refazer no caminho com ele. Isso faz parte da evolução coletiva da humanidade. Você vê isso. Então, assim como nós vimos o orgulho da vaca, a presunção do porco, o desdém da galinha, né, com relação ao problema do rato, e vejam bem, gente, não aconteceu nada com o rato. Não aconteceu nada com ele. Então, e ele era quem estava sofrendo mais naquele momento. Então, quando alguém diz para você que está sofrendo, pare para escutar. Se você não se acha na condição de ajudar, e todo mundo tem condição de ajudar, tá? Se você para ouvir a pessoa, se você para dizer uma palavra, às vezes um bom dia, às vezes um sorriso, um abraço, qualquer coisa assim, não é exagero não, você pode salvar a vida de uma pessoa com isso, dependendo do momento que você esteja. E aí, se você disser que o sofrimento do outro não é problema meu, é problema seu, sim. Porque aí você já está exercendo o seu egoísmo, está exercendo o seu orgulho, e aí o problema não está só no sofrimento do outro, o problema está dentro de você também. E o que a gente aprende dentro da doutrina espírita? Quais as principais chagas da humanidade? Orgulho e egoísmo. Por isso a gente abandona, por isso a gente passa ao largo, né? Conforme a música cantada aqui, né? Largamos Jesus esquecido nas calçadas, como a própria noite. Então, assim, quando eu li esse texto da vinha, semana passada, que foi nosso estudo, eu pensei nessa evolução espiritual da humanidade. E o quanto nós somos responsáveis por isso. E o quanto o Marcelo falou hoje da caridade, da verdadeira caridade. O quanto nós devemos fazer. Porque nós somos responsáveis por todos que estão no planeta. E aí, como eu estava dizendo, todos nós temos a capacidade de ajudar. E devemos fazer isso. Sem barganha. Fazer espontaneamente. Porque aproxima-se o tempo, está no Evangelho, no capítulo 20, tá? Os trabalhadores da última hora, item 5. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Então, nós temos na Gênesis, capítulo 18, se não me engano, são chegados os tempos. É 18? Não lembro. Hein? É o último, é o 18, né? São chegados os tempos. Ali, se a gente ler na Gênesis, a gente vai ver justamente isso. Nós estamos em transição. Vamos querer continuar na vinha do Cristo? Porque nós estamos na vinha do Cristo. Vamos querer continuar trabalhando na vinha do Cristo? Porque senão, tem outros trabalhadores. Então a gente não pode obstar o trabalho do próximo. Se a gente ficar marcando lugar onde alguém pode desenvolver um trabalho, nós vamos estar comprometendo a obra do Pai. Então nós temos que ajudar, nós temos que participar. E aí, é curto aqui, né? 30 minutos. E aí, só para não dizer que aqueles que ainda não trabalham, no mesmo capítulo 20, no item 2, quando o trabalhador chegar, aquele que malbaratou seu tempo, que não trabalhou, que não procurou trabalho, que enrolou o dia inteiro na praça, ficou lá, né, no ócio,
que na última hora que ele correr atrás, me arruma um trabalho, aí o senhor da vinha vai falar que não tem trabalho para você. Aí ele vai dizer, está entre aspas, que está grifado dentro do texto do Evangelho, né? Não tenho presentemente trabalho para te dar. Deus falando. Malbaratastes o teu tempo, esquecestes o que havias aprendido. Já não sabes trabalhar na minha vinha. Recomeça, portanto, a aprender, e quando te achares mais bem disposto, vem ter comigo e eu te franquearei o meu vasto campo, onde podereis trabalhar a qualquer hora do dia. Aí nós vemos a misericórdia divina, a bondade de Deus, que Ele permite que nós exerçamos nosso livre-arbítrio. Eu vou trabalhar se eu quiser, mas eu sou responsável, eu tenho que arcar por essa minha decisão. E quando eu estiver sofrendo, quando eu estiver precisando desse trabalho, Ele vai me dar oportunidade de novo. Mas é claro que aí tem, recomeça, portanto, a aprender, e quando te achares mais bem disposto, vem ter comigo. Ou seja, arrepende do seu ócio, do seu desinteresse, da sua falta de caridade, da sua falta de fraternidade, supera tudo isso, aprende, e aí sim a gente está de volta na vinha do Cristo. E não tem como, isso eu digo sempre com todas as pessoas que eu converso, existem algumas frases, alguns jargões que muitos aqui já me ouviram falar, e eu vivo repetindo, porque na verdade eu falo mais para mim do que para quem está ouvindo. Deus não desampara ninguém, mas tem um imperativo aí, você tem que fazer a sua parte também. Não é você ficar sentado esperando que Ele vai te levantar, não. Mas se você levantar a mão para Ele, Ele te puxa. Então, quando Ele te dá a oportunidade de voltar para a vinha, é justamente isso. Mas Ele cobra esse movimento da gente. Ele cobra esse start, né? Esse começar, esse aceitar. E aí sim a gente vai poder buscar Deus. Ô, gente, basicamente é o que eu tinha que falar, tá? O tempo da palestra aqui à tarde são 30 minutos. Eu agradeço a atenção de todos vocês e fica aqui o convite para trabalharmos na vinha do Pai. Trabalhar de verdade, com altruísmo, com desinteresse, dentro da verdadeira caridade. E, se ainda não conseguimos plenamente, tá? Que vocês podem ouvir eu falando assim, achando que eu sou tudo isso, não é mentira. Tá? Eu também estou nesse burilamento, também estou nesse trabalho, mas a gente tem que fazer isso para se disciplinar, né? Para que a gente um dia consiga fazer isso de forma espontânea. Emmanuel diz que a disciplina antecede a espontaneidade. Então a gente tem que começar a fazer para que um dia a gente consiga fazer espontaneamente. Obrigado, tenham todos uma boa tarde. Bom, meus irmãos, vamos agradecer a nossa